Você tem a Bíblia Sagrada como teu parâmetro de fé? Se você tem, você se diz cristão. E como cristão, você sabe o que isso significa? Vem comigo que a gente vai estudar juntos. Nós somos pequenos cristos. É isso que diz essa palavra. Ser cristão é ser pequeno Cristo. E nós temos Jesus como nosso exemplo maior. Nós seguimos a Jesus, nós seguimos a Cristo. E sendo seus discípulos, nós seguimos os passos dele. Assim como ele se permitiu ser lapidado, nós também nos permitimos ser lapidados. Ou deveríamos permitir, caso não estejamos fazendo isso. Isaías 53 é uma palavra que fala muito a respeito do sofrimento de Cristo, daquilo que ele passaria. E é uma palavra muito bonita, mas carrega um sofrimento muito grande. E ao seu final, ela carrega também uma glória, uma esperança muito firme. Isaías começa a profetizar que nós não víamos beleza nenhuma em Jesus, nada nos agradava. E ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E ele não abriu a boca, como ovelha muda. E Jesus, ele sabia o plano do Pai. Ele sabia que aquilo era para algo maior. Jesus, ele sabia o que ele iria passar, ele sabia da dor que ele iria enfrentar. Mas ele sabia que era do agrado do Pai moê-lo e fazê-lo enfermar. É isso que diz a palavra no seu finalzinho. Ele fala, mas era do agrado do Pai moer a Cristo. E para pensar, né? Se a gente é pequeno Cristo, também será do agrado do Pai nos moer. A vida de um cristão, ela é marcada por glórias, mas ela também é marcada por sofrimentos. Porque Jesus, nosso exemplo maior, o nosso mestre, ele sofreu e ele tem e terá glória. Nós ainda aguardamos a vinda dele. E nesse dia, quando Jesus voltar, ele virá cheio de glória para resgatar aqueles que se submeteram ao processo de ser também moído pelo Pai. Não basta a gente saber qual é o caminho, a gente tem que percorrer esse caminho. E esse caminho muitas vezes vai te levar para um sofrimento. Porque Jesus, quando ele fala lá na parábola, né, para a gente não começar a fazer uma construção sem antes calcular, isso está escrito em Lucas, capítulo 14, quando ele começa a discorrer sobre o custo do discipulado. Quanto custaria servir a Jesus? E sabe o que ele diz? Ele fala assim, que se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Palavras de Jesus. E aí ele equipara, ele fala assim, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para concluí-la? Pois se ele completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Jesus está falando que servir a ele vai exigir um custo. E quando você aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador, você também tem que calcular que isso vai te gerar um custo. Às vezes vai ser o custo da tua vontade, às vezes vai ser o custo daquilo que você gostaria de fazer, mas por amor a Cristo você não vai fazer. Você vai percorrer um outro caminho, que muitas vezes é um caminho de dor, mas é o caminho que te aperfeiçoa e te faz parecido com Cristo. Porque lembre-se, foi do agrado do Pai moer a Cristo. Também será do agrado do Pai moer a você. E para quê? Para quê? É só por dor? É dor por dor? Não. Jesus, quando ele foi levado à cruz, naquele propósito de Deus, ele gostaria de salvar, trazer salvação a toda uma humanidade. E quando nós, dentro da nossa esfera, escolhemos servir a Jesus e se permitir ser moída pelo Pai, moído pelo Pai, nós também estamos permitindo dentro da nossa esfera
que pessoas olhem para nós, vejam Cristo e falem: eu também quero esse caminho. Eu também quero um caminho de salvação. Eu também submeto a minha vontade. Não vivo mais por mim, mas vou viver por Cristo. Cristo vai viver em mim. Eu me tornarei um pequeno Cristo. Aquele que traz uma mensagem de vida. Aquele que traz vida. É isso. E para concluir essa palavra, quando Pedro, ele fala assim, em 1 Pedro, capítulo 4, ele fala que quando a gente passar por provações, como que se a gente estivesse passando pelo fogo, é para que a gente se alegre. E aí você vai falar assim, realmente o evangelho é loucura. E ele é loucura para os homens, mas é poder de Deus para os que creem. Então se você crê na palavra de Deus, não se importe com que as pessoas ao redor que não entendem, que pensam, porque isso vai parecer loucura para elas. Mas você sabe que isso é poder de Deus na sua vida. E então, quando você passar por provações, alegrem-se muito, porque isso está te tornando participante do sofrimento de Cristo. E se você participa do sofrimento dele, você também vai participar da glória dele. Ele não quer te dar sofrimento simplesmente para você sofrer. Nunca é esse o propósito do Pai. Mas ele te aperfeiçoa no processo e quando você é aprovado, ele te garante glória, ele te garante honra, porque ele é bom, ele é fiel à palavra dele, não mente. E ele se agrada com aqueles que permitem ser submetidos ao processo e se tornarem mais parecidos com Cristo, para que aqueles que estão ao redor vejam a salvação por meio dele e se submetam também a Cristo. Então, se você tem a Bíblia como teu parâmetro de fé, conheça mais essa palavra e deixe ela te moldar, deixe a palavra te lavar, deixe a palavra te purificar e permita-se ser moído pelo Pai, porque foi do agrado dele moer a Cristo e fazê-lo passar pela cruz. Também vai ser do agrado do Pai você passar pela cruz. E Jesus já ratificou essa palavra quando ele disse: se quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então, pega a sua cruz, assim como Jesus tomou a cruz e nos deu a salvação, pega a sua cruz também e garanta a salvação para aqueles que se espelham em você. Você é uma mensagem, você é uma carta viva. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Até semana que vem. Beijo. Curta, compartilha e deixa seu comentário. Um abraço.